queremos continuar ministrando essa palavra, pois uma palavra muito abençoada, João, através destes ensinamentos, como nós já falamos aqui na quarta-feira passada, exatamente para avivar a fé dos irmãos, a fé da igreja, acerca da salvação. Como disse o mesmo João, que escreveu a primeira epístola de João, a segunda e a terceira, e também o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. O Evangelho de João foi o Evangelho que alcançou as vidas para a salvação, e a epístola, a primeira epístola de João, é exatamente para avivar a fé acerca da sua salvação, para que eles não viessem perder a sua salvação. E na quarta-feira passada, nós fomos até o versículo de número 7. Versículo de número 7, que está escrito assim, do capítulo de número 1 de 1 João. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. No sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Batemos bastante na tecla, aqui na quarta-feira, sobre comunhão. Falamos muito sobre isso, aleluia, na quarta-feira passada, pois não há crescimento sadio, não há crescimento na obra de Deus, se não houver comunhão. E não existe comunhão sem a comunicação. Então, é quando nós nos comunicamos uns com os outros, obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos ensina a contar as nossas necessidades uns aos outros, nos ensina no Pai do Seu nome santo do Senhor, aleluia, a também exortar uns aos outros, para que nós não venhamos cair em tentação. Então veja que em todo momento, em toda a Bíblia Sagrada e nos ensinamentos da palavra de Deus, mostra que a importância de nós nos comunicarmos uns com os outros. É certo que, infelizmente, com todo o aparato de comunicação via internet, como WhatsApp, Instagram, Messenger e tantos outros, parece que temos nos comunicado menos, parece que temos nos aproximado menos, louvado seja o nome santo do Senhor, porque na verdade, amados, a verdadeira comunhão, a verdadeira comunicação é aquela quando você olha dentro do olho da outra pessoa. E quando você ouve, aleluia, glória a Deus, as queixas, as alegrias, os testemunhos, as dificuldades, as lutas que o seu irmão está passando, é que verdadeiramente vai ser gerado dentro de nós a empatia. Vai ser gerado dentro de nós a empatia. Nós vamos poder verdadeiramente sentir a dor dos outros. Vamos poder verdadeiramente sentir e participar, poder participar, assim como disposição para isso, das necessidades, das lutas, das tribulações uns dos outros. E a Bíblia manda, a Bíblia nos ensina que nós também devemos cuidar, não apenas de nós mesmos, mas também cuidar, aleluia, daqueles que estão ao nosso redor. Então, comunicação é essencial na nossa vida para a nossa comunhão. E quando a igreja se une, como está escrito em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 2, que havia comunhão, era um só coração, toda a multidão, e através desta comunhão havia crescimento, não apenas crescimento espiritual. Os dons do Espírito Santo estavam se manifestando a cada dia, mas também um crescimento de números de pessoas que todos os dias, como diz no capítulo 2 de Atos, iam acrescentando o número de almas ou de pessoas que ia se salvando, irmão. E a resposta para essa reação foi a ação que a igreja tomou de viver em comunhão, aleluia, uns com os outros. Então, quando há comunhão, amados, há crescimento. Quando há comunhão, a obra cresce, a obra prospera. Vidas, aleluia, glória a Deus, se rendem através do testemunho que nós fornecemos através da nossa irmandade, da nossa comunhão. E é por isso que o salmista, no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, olha isso, vivam em união. Louvado seja Deus. Então, a preciosidade, irmão, para Deus, aleluia, é a nossa comunhão. E as pessoas que estão lá fora, eles querem ver isso dentro da igreja. E era exatamente isso que fazia com que a igreja primitiva caísse na graça do povo. O segredo para o crescimento
é a nossa comunhão. E o segredo para a nossa comunhão é a comunicação que nós devemos ter uns com os outros para a glória de Deus. Amém, querido? Então nós fechamos aqui o assunto sobre comunhão uns com os outros, todavia, para nós não pular aqui no vazio de Deus, não existe comunhão. Se não houver comunhão entre nós, não há, quando eu falo comunhão entre nós, é aqui na horizontal, no nosso plano humano. Se não há comunhão entre nós aqui, não existe comunhão na vertical. Pois a própria palavra de Deus nos diz que se você não ama o seu irmão, que você vê todos os dias, como é que você diz que ama a Deus, a quem você nunca vê? Então perceba que a comunhão com Deus, ela começa aqui, no nosso trato uns com os outros, no amor demonstrado uns pelos outros, no amor verdadeiro, não de palavras, mas o amor verdadeiro. E fazendo isso aqui, esta comunhão aqui, podemos assim ter verdadeiramente uma comunhão com Deus que está no céu. E até porque as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão ao seu lado, e você que está do lado de pessoas, é a imagem e a semelhança de Deus para as vidas, aleluia, que querem ver Deus. Antes elas verem Deus, aleluia, naquele grande dia, elas verão Deus através da sua vida. Fogo para Deus, aleluia. Antes de nós contemplarmos a majestade de Deus, nós veremos o brilho dele, a glória dele sendo manifestada na minha e na sua vida. Quem aqui nesta noite transmite a presença, a imagem e a semelhança do Senhor? Aonde você anda, aonde você está? Se não, nós precisamos fazer isso. As pessoas que pedem para ver Deus precisam ver Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E elas só conseguirão, querido, ver Deus nas nossas vidas através da nossa mudança, através da nossa transformação que aconteceu da água para o vinho. Mudou-se totalmente. Louvado seja Deus. E essas pessoas começam a mudança. Percebem que quem pode fazer isso? Somente quem pode fazer isso é Deus. Quem é que pode tirar um litro de cachaça da mão do bebarrão, se não é Deus? Quem é que pode, aleluia, tirar a coxinha na cigarro, droga, crack, da mão daqueles que são dependentes dessas drogas? Só Deus. Quem é que pode tirar aquele que está caído na rua, os cachorros lambendo a sua boca? Só quem pode fazer isso, irmão, tirar, é Deus, aleluia. Só quem pode transformar verdadeiramente a vida do homem é Deus. E é exatamente quando isso acontece que as demais pessoas vão olhar e vão dizer: é Deus que está fazendo isso, né? É Deus que tem poder para fazer isso na vida. É Deus que opera esses milagres na vida do homem. E são exatamente esse brilho, essa transformação, essa pregação sem falar nada, pregação em silêncio, sem falar nada, a nossa atitude, o nosso testemunho reflete, aleluia, a glória de Deus para as pessoas que estão nos olhando e nos vendo todos os dias. Então, aí, eu usando aqui esse plano de fundo para entrar já no próximo tópico, que é o versículo de número 8. Olha só o versículo de número 8. O versículo de número 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O versículo não, ele é bem autoexplicativo. Se dissermos, se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo. E não há verdade em vós ou em nós. Isso é interessante falar sobre isso, porque nós vemos o próprio apóstolo Paulo ensinando sobre isso, falando sobre isso, que todos, sem exceção, todos pecaram e separados ou perderam o direito da glória de Deus, como está escrito em Romanos, no capítulo 3 e o versículo de número 23. Todos pecaram e destituídos. No mais aproximado, no mais original, querido, esta versão, destituído, ela quer dizer, perderam o direito da glória de Deus. E o que provocou isso na vida do homem? O pecado. Então, olhando para isso, entre nós aqui, irmãos, nenhum de nós aqui
Não existe entre nós aqui um que esteja acima dos demais. Seja ele pregador, seja ele pastor, seja ele levita, seja ele missionário. Nenhum. Diante de Deus, irmãos, todos nós estávamos na mesma condição, na mesma situação. Olha só, abra sua Bíblia para me acompanhar. Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, versículo 1. Olha como é poderoso os escritos de Paulo aqui aos Efésios. Ele diz, capítulo 2, versículo 1 em diante, está escrito: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, olha isso, entre os quais nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Só através destes versículos que nós acabamos de ler, a única diferença, o que diferencia nós das pessoas que estão lá no mundo, é que hoje Cristo habita na nossa vida. Essa é a única diferença. A única diferença nossa para que as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador da nossa vida é que hoje o sangue de Jesus cobriu uma multidão de pecados. Todavia, como nós ainda habitamos, irmãos, ainda nesta vida, nesta terra, e ainda estamos sujeitos a esta natureza pecaminosa, o pecado ainda não foi totalmente na nossa vida eliminado, ainda não. Porque nós ainda estamos nesta carne, nós ainda estamos nesta vida. E logo observando isso, há uma necessidade muito grande na vida do crente, amado, que não podemos se afastar, que é a cada dia a obra de santificação que Jesus operou na nossa vida, nos tornando santos, justificados, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Todavia essa santificação é gradativa, condicionada o querer de cada um de nós, a busca de cada um de nós, através do zelo, através da vigilância, através do autocontrole, através do domínio próprio, buscarmos a cada dia a santificação. E como eu disse, o autor aos Hebreus, no capítulo 14 e o versículo de número 12, ele diz: buscarem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E esse versículo vem tão bem a calhar com a palavra de 1 João, porque ele diz, a primeira parte do versículo fala: segui a paz com todos. E a continuação diz: e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu entendo que nós estamos na mesma situação, na mesma condição. Se você voltar atrás, se você desistir, se você simplesmente virar as costas para Jesus, você voltará ao seu estado que você se encontrava no mundo, e perderá exatamente esta oportunidade de salvação que Ele tem concedido a cada um de nós. Então, olha só isso, observa sobre isso. Há uma responsabilidade muito grande para a vida daqueles, louvado seja o nome santo do Senhor, que foram alcançados por Cristo. E que responsabilidade é essa? Permanecer na presença dEle até o fim. Continuar, louvado seja Deus, na presença dEle até o fim. Porque você e eu estávamos totalmente perdidos, acabados. E éramos, por natureza, filhos da ira. E o que é isso, pastor? Por natureza, filhos da ira, merecedores da destruição, merecedores do castigo de Deus, merecedores da punição. E essa punição é o inferno, é a morte eterna. Nós nos encontrávamos nessa situação. Aí no versículo 4 ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós mortos em ofensas, aleluia, glória a Deus, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu acho isso aqui tão maravilhoso, amados, tão maravilhoso, porque é exatamente aqui que eu não posso simplesmente bater no meu peito, olhar para você e me julgar inferior.
olhar para as pessoas lá fora e desprezar as pessoas que estão lá fora, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, e já julgá-las, louvado seja Deus, sem solução, sem jeito algum, sendo que nós que estamos dentro da igreja só vamos ser salvos por causa da graça, que é o quê? Favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos, a graça salvadora de Deus que nos alcançou, aleluia. E é por isso que nós somos o povo da terra, que devemos levantar a nossa mão para o céu e agradecer a Ele em gratidão por esta tão grande salvação que Ele operou em prol da minha vida e em prol da tua vida. Você saiu das drogas, não era porque você era bom. Você saiu da criminalidade, não era porque você, aleluia, era melhor do que alguém. Você saiu da vida que você vivia, louvado seja Deus, não era porque você era melhor do que alguém, não. Foi a graça de Deus que te alcançou, aleluia. E essa graça continua se manifestando na minha e na tua vida ainda hoje. Ainda hoje a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas. Oh, glória a Deus. Então, voltando para a primeira epístola de João, ele disse: dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e não há verdade em nós. Somos pecadores, somos falhos, Deus. Estamos sujeitos ao erro. Não o erro acostumado, mas o erro, acidente. Estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos a algum momento estar alimentando pensamentos que não agradam a Deus. Estamos sujeitos em algum momento para sair de uma situação difícil, usar o artifício até da mentira. Estamos sujeitos, amados, aleluia, na nossa vida, de inclusive tocar em algo que não é nosso, ou agir de forma injusta com alguém. Estamos sujeitos a tudo isso. Mas o próprio conselho de João, discipulado, é esse: filhinhos, não pequeis. Não é a vontade de Deus que vocês pequem. Não é a vontade de Deus que vocês vão transgredir. Filhinhos, não pequeis. Mas, se pecar, isso não é pecado consciente, irmãos. Pecado maquinado. Aquilo que você prepara toda a cena, o cenário, e dizendo: eu vou fazer desse jeito aqui, eu vou fazer desse jeito, vou agir dessa forma, e depois eu volto, vou pedir perdão a Deus. Não é desse tipo de pecado aqui que o versículo está dizendo. Mas é o pecado, irmão, acidente, o pecado acidental, o pecado sem intenção, aleluia, glória a Deus. Ele não pecou, mas se pecar, tropeçou, caiu, mentiu. Lembre, vocês têm a quem recorrer. Quem é? Aleluia, Jesus, aleluia, nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, porque vocês têm um advogado que está no céu. É Jesus, aleluia. Quem pode adorar a Ele, exaltar Ele? Você já pediu perdão a Ele hoje? Se não, peça, paz. Porque fugir do pecado, irmão, é algo tão difícil. Porque Ele nos cerca de todos os lados. Porque tem gente que no nosso meio não age de forma desonrosa com alguém. Tem gente no nosso meio que nós honramos, aleluia, não tem mau testemunho, se veste bem, tem pudor. Mas em compensação, o pensamento, só Deus para ter misericórdia dos pensamentos, do que está sendo alimentado na mente. Aí não dá mau testemunho, mas só Deus sabe a língua, a boca, para falar mal, para caluniar, para difamar, para promover contendas entre irmãos. Então o pecado, se você ou eu relaxar, nós somos tomados por ele. Porque ou nós pecamos pelas atitudes do nosso corpo, nosso mau testemunho que nós vivemos, palavras e pensamentos. Você pensa que é brincadeira? Não é brincadeira, não. É por isso que todos os dias o apóstolo Paulo dizia que esmurrava a carne inteira. Todos os dias ele guerreava, irmão. Ele esmurrava o seu corpo. O que ele está dizendo com isso? Ele, louvado seja o nome santo do Senhor, se abstia dos seus desejos carnais, das suas vontades terrenas, para fazer a vontade de Deus. E isso não é fácil, mas é para aqueles que verdadeiramente um dia querem morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil, é verdade, irmão, mas é para aqueles que um dia querem ouvir o suar da trombeta e querem ser arrebatados. Não é fácil, pastor, eu sei, mas isso é para aqueles, louvado seja o nome santo do Senhor, que querem gozar de uma tão grande salvação,
que já começou a ser, que já foi gerada em nós, no dia que você aceitou Jesus como Salvador, ou no dia que Jesus te aceitou como Filho, louvado seja o nome santo do Senhor, já começou a gerar em nós esta tão grande salvação, a qual eu e você devemos continuar, louvado seja Deus, produzindo essa salvação na minha e na tua vida. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando dia após dia, até se tornar dia perfeito, aleluia. Você que está lutando hoje, permaneça lutando também amanhã. Você que vai vencer amanhã, continue vencendo, aleluia, louvado seja Deus, até a volta de Jesus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, meu conselho, através desse versículo, não se esconda atrás de uma religiosidade. Não se esconda atrás de uma aparência. Oh, aleluia. Porque quem está gritando aos quatro ventos da terra, dizendo eu sou santo, quem está gritando aos quatro ventos da terra, dizendo eu sou puro, sou perfeito, quem está vendo apenas falhas dos outros, está correndo um grande risco de ter pecados não confessados, de ter pecados, louvado seja Deus, no nome do Santo do Senhor, ainda sem ter sido perdoado, porque primeiro só há perdão de pecados se primeiro houver arrependimento verdadeiro dentro dos crentes. E é por isso que eu vejo Jesus falando aquela parábola, louvado seja Deus, do fariseu e do publicano, o religioso e o pecador, aleluia. Ele simplesmente olha para o publicano e aceita a sua oração, porque o publicano está batendo no peito e está dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Glória a Deus. Aleluia. Então o primeiro passo não é reconhecer quem nós somos, é reconhecer, aleluia, a condição que nós ainda nos encontramos e a responsabilidade que nós temos de continuar melhorando, aleluia, de continuar melhorando todos os dias. Olha o versículo de número 9. Olha que coisa gloriosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O segredo, irmãos, é confessar. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 28:13, que o que encobre, o que acontece? O que encobre as suas transgressões, jamais, nunca prosperará. Mas os que confessam e deixam, o que eles alcançam? Misericórdia, aleluia. Está vendo que diante de Deus, aleluia, eu não posso simplesmente, diante de Deus chegar para Ele orgulhoso, porque eu fiz algo bom hoje. Não posso chegar diante de Deus com o meu coração cheio de orgulho, porque eu falei do amor de Deus para alguém hoje, ou porque fiz algo que outra pessoa não fez, e achar que isso me dá direito de entrar na presença de Deus e ainda exigir da parte dele bênçãos para nossas mãos. Eu fico olhando e observando alguns crentes, louvado seja o nome santo do Senhor, que se acham e se julgam super-homens, infalíveis. E aonde a Bíblia nos ensina: vós que está de pé, cuide para que não caia. Escute essa palavra, por gentileza. Guarda ela no teu coração. Você que está de pé, tenha cuidado para que você não caia. Você que está com a sua mente, louvado seja o nome santo do Senhor, você que está com a sua mente limpa, pura, você que está, louvado seja o nome santo do Senhor, bem com Deus, se sentindo bem com Deus, tenha cuidado para que você não caia. Você que está bem, escuta isso, irmão, Deus está falando conosco nesta noite. Você que está bem com a sua esposa, que as coisas estão dando certo, aleluia, que a comunicação está em dias, eu te digo da parte de Deus, tenha cuidado para que não caia. Você que permanece fiel, aleluia, não enche o seu coração. A palavra do Senhor nesta noite: cuide para que você não caia. Permanece de pé. Permanece de guarda alta, guarda levantada. Não brinque com os pensamentos. Não
com as pessoas. Satanás, o nosso adversário, ele está fugindo como um leão de um lado para o outro, procurando a quem possa tragar. Ele deixa de dizer, sabe quem ele quer tragar, sabe quem ele quer arruinar, sabe quem ele quer destruir. Aleluia, ele quer destruir você, ele quer destruir a mim, ele quer destruir a sua vida, louvado seja Deus. Então você que está de pé, cuide para que você não caia, permaneça de pé, permaneça firme. Pastor, mas está difícil, está complicado, então vai chorar na presença. Se ele vai cair, que caia de joelho na presença do Senhor, pedindo ajuda, pedindo auxílio, pedindo socorro. Você compreende isso, irmão? A seriedade disso. Então, quando eu reconheço, e todos os homens da Bíblia, todos que tiveram um encontro com Deus, uma experiência maravilhosa com Deus, irmãos, eles não chegaram de peito aberto, sabe? Mostrando os looks. Todos os que tiveram a experiência de ver Deus, a glória de Deus, foram unânimes as suas atitudes, se prostraram diante da presença do Senhor, e eu dizendo, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Isaías disse, ai de mim, que já vou perecendo, porque eu vi a glória de Deus. Aleluia, glória de Jesus. Então, quanto mais próximo de Cristo você estiver, menos orgulhoso você é. Quanto mais cheio de Deus você for, menos mentiroso você também será. Quanto mais cheios de Deus, aleluia, glória a Deus, mais vazios de nós mesmos nós estaremos, irmãos. Todavia, o caminho contrário também vale, viu, irmãos? Quanto mais longe, mais mentira. Quanto mais longe, menos temor. Quanto mais longe, mais pecado, aleluia, sem arrependimento. Quanto mais longe, mais morte, mais destruição, mais ruína. Mas, querido, não tenha ficar longe como opção da tua vida. Se aproxime de Cristo, aleluia. Vem para o meio, porque Deus quer falar contigo, aleluia. Deus quer te encher da presença dEle. Deus quer te encher da glória dEle. Deus quer limpar os teus pensamentos. Deus quer purificar os teus pecados, aleluia. Deus quer transformar a tua mente. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. A Bíblia fala, queridos, algo muito glorioso, que aqueles que odeiam a luz, aqueles, quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz. Essa primeira parte do versículo é muito boa. Está no capítulo de João, capítulo 3, versículo 20. Por quê? Por que odiar a luz? Porque a luz denuncia o que está errado. Você dentro da sua casa, você que não está dentro da sua casa, de repente está procurando alguma coisa e não consegue achar. A primeira coisa que você pede, ou liga a luz, liga a lâmpada, né? Ou pega o celular, liga a lanterna e vai procurar. E aquela luz denuncia aonde é que está o erro, denuncia aonde é que está o sujo, denuncia. Você está entendendo? E por que as pessoas, por que muitos não querem vir para a luz? Porque na medida que você vier para a luz vai denunciar quem você é. A luz vai denunciar quem eu sou. A luz vai mostrar as minhas falhas. A luz vai mostrar os meus erros. A luz vai mostrar, desculpa, Deus, vai mostrar os nossos defeitos. Mas só se afasta da luz aqueles que a odeiam. Aqueles que a odeiam. Aqueles que querem continuar na obscuridade, na escuridão dos seus pecados, na escuridão das suas falhas, dos seus pensamentos, sabe? Nos quartos escuros da sua vida. Mas nesta noite a palavra de Deus nos confronta, amados, para que nós venhamos sair desses quartos escuros da nossa vida, esses lugares escuros da internet, esses lugares escuros, aleluia, da comunicação com quem nós não devemos nos comunicar, deste lugar escuro, irmãos. E vir para a luz, aleluia.
e vindo para a luz, louvado seja Deus, nós vamos poder ver, contemplar mais nitidamente, nós vamos poder, aleluia, louvado seja Deus, ser tratados, porque a luz que é Jesus vai aonde está o problema, ele limpa, ele purifica, ele lava, ele redime, ele limpa, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, esta noite, que se manifestou na minha e na tua vida, e me fez enxergar, ver os meus pecados, os meus erros. E nós estamos tanto na luz, que Jesus, falando em uma parábola, dizendo: vós sois a luz do mundo. Quer dizer, você amou a luz, foi para a luz, teve os seus pecados diagnosticados, não se arrependeu, foi perdoado, aleluia. Aí quando Cristo começou a resplandecer na sua vida, ele olhou para mim e para você, dizendo: vós sois a luz do mundo. Quem aqui é luz, irmão? Aleluia. Levante a sua mão para glorificar a Deus. Aí começa a parábola, Jesus vai dizer assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Querido, não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco, irmão? É que nós somos esta cidade. Lembra? Nós somos esta cidade que foi edificada sobre o monte. Aonde, pastor? Naquilo que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz que você e eu estávamos com os nossos pés atolados na lama do pecado, mas Ele nos pegou pela mão direita, louvado seja Deus. Aí Ele pegou, firmou os nossos passos sobre aonde? Sobre a rocha, sobre o monte, louvado seja Deus, e pôs um novo cântico na nossa boca. Você e eu somos essa cidade edificada sobre o monte, e que não pode ser escondido. Aqueles que são verdadeiramente alcançados por Jesus, aleluia, são vistos como nova criatura, como nova pessoa, aleluia, pelas vidas, pelas pessoas que estão lá fora.